Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, para muita gente, parece um verdadeiro labirinto: o sistema tributário brasileiro. Imposto, taxa, contribuição, são tantos nomes, né? E no fim das contas parece que é tudo a mesma coisa. Dinheiro saindo do bolso e indo para o governo. Mas a questão é, existe um jeito de organizar essa confusão toda? Felizmente, a resposta é sim. E a chave para a gente navegar por esse terreno todo é um conceito fundamental do direito brasileiro. É como se a gente tivesse um mapa para essa selva. Vamos dar uma olhada. E o nome desse mapa é Teoria Quinquepartite. Basicamente, é o princípio que organiza todo o nosso sistema tributário. Ela funciona como um guia de campo mesmo, que permite identificar e, o mais importante, entender o porquê de cada tributo que a gente encontra. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. Vamos entender o mapa, depois ver a grande diferença entre impostos e taxas, e explorar as outras categorias que são mais específicas, e no final, entender por que tudo isso é tão importante na prática. Então vamos lá? A ideia central da teoria é que todos os tributos se encaixam em 5 grandes grupos, 5 espécies. E aqui estão elas. Pensa nelas como as 5 grandes famílias do ecossistema tributário. A gente tem os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os raros empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Cada uma com uma característica e uma razão de existir bem diferente. Agora, vamos focar na distinção que talvez seja a mais importante de todas e a que mais causa confusão: a diferença entre imposto e taxa. Os impostos são o que a gente chama de tributo não contraprestacional. O que isso quer dizer? Simples. A gente paga para manter a máquina pública funcionando como um todo, saúde, segurança, educação, mas não recebe em troca um serviço direto, individualizado. A principal característica deles é justamente essa falta de vínculo direto. Por exemplo, o pagamento do IPTU acontece porque alguém é dono de um imóvel, e não porque a prefeitura vai fazer um serviço específico naquele imóvel. O dinheiro vai para o Caixa Geral do município. Já as taxas são o exato oposto. Elas são tributos contraprestacionais, ou seja, o pagamento está diretamente ligado a algo específico que o Estado faz para a gente, seja prestando um serviço ou exercendo uma fiscalização. Um exemplo clássico aqui é a taxa de coleta de lixo. Se paga por aquele serviço específico de ter o lixo recolhido na porta de casa. E é interessante notar que não importa se a pessoa produz muito ou pouco lixo, o serviço está ali, disponível, e por isso a taxa é cobrada. Resumindo, então, imposto é para financiar o todo, a estrutura geral do Estado. Já a taxa é o pagamento por uma atividade estatal específica e individualizada. Entender essa divisão é a base para compreender todo o resto. Ok, mas o nosso mapa tem mais 3 territórios para explorar, certo? São espécies mais especializadas que aparecem em situações mais pontuais. Primeiro, a contribuição de melhoria. A lógica aqui é bem direta. Imagina que a prefeitura asfalta a rua de um bairro. Os imóveis daquela rua, naturalmente, se valorizam. A contribuição de melhoria serve para que os proprietários beneficiados ajudem a custear a obra que gerou essa valorização. É uma questão de justiça fiscal. Depois, temos uma figura bem mais rara, o empréstimo compulsório. O nome já diz tudo. É um empréstimo obrigatório que o cidadão faz para o governo. Mas calma, isso só pode acontecer em situações extremas, como uma guerra ou uma grande calamidade pública. E, por ser um empréstimo, o dinheiro tem que ser devolvido. E olha só como as regras são rígidas. Só a União pode criar, precisa de uma lei especial, que é a Lei Complementar. Os motivos são muito restritos. Tudo isso para garantir que seja uma medida realmente excepcional e que o dinheiro vá para o lugar certo e seja de fato restituído depois. E a urgência é um ponto tão sério aqui que, nos casos de guerra ou calamidade, a cobrança pode ser imediata. Não precisa nem esperar o próximo ano, quebrando uma regra de ouro do direito tributário, que é o princípio da anterioridade. E por fim, a gente chega na quinta e última categoria, que é a mais diversificada de todas: as contribuições especiais. A grande sacada delas é que o dinheiro arrecadado já tem um destino carimbado por lei, ele não vai para o Caixa Geral. E aqui dentro tem de tudo um pouco. Temos as contribuições sociais, como o INSS, que banca a Previdência, a CID sobre combustíveis, para investir em transporte, as contribuições para conselhos de classe, como a OAB, e até a COSIP, aquela da iluminação pública que vem na conta de luz. Ok, passamos por todas as 5 categorias. Mas, na prática, por que é tão importante conhecer esse mapa? Para que serve tudo isso? Bom, este quadro resume bem a ideia. O segredo é sempre olhar para o DNA do tributo, para o fato gerador dele. É uma obrigação geral?
É um serviço? É um benefício? É uma emergência? A resposta a essa pergunta nos diz em qual categoria ele se encaixa. No fim das contas, conhecer essa teoria é fundamental. Seja para quem estuda para concursos e OAB, seja para uma empresa que precisa fazer seu planejamento, ou mesmo para qualquer cidadão entender por que paga cada tributo e para onde aquele dinheiro deveria estar indo. Em resumo, é a diferença crucial entre olhar para a selva e se sentir perdido e ter o mapa na mão para poder navegar com um pouco mais de segurança. E para fechar, fica aqui uma provocação. Com a reforma tributária em andamento que cria figuras novas como o IBS e a CBS, fica a grande pergunta: como esses novos tributos vão se encaixar nesse mapa de 5 partes? Será que eles vão criar uma nova categoria ou vão desafiar essa estrutura clássica que a gente acabou de ver? É um debate que está só começando.